É o seguinte, Daniel, é um prazer falar com você. Primeiro porque a gente tem tanta gente importante, não é? Em organismos importantes mundiais, tantos brasileiros que a gente não conhece, que quando a gente conversa com pessoas como você, eu já falei com você, né? Acho que eu já te entrevistei, eu tenho a memória muito ruim, entrevisto gente todo dia e está ficando cada vez pior. Não sei se é por causa da pandemia, do pandemônio, sei lá o quê. Mas a situação, ela já era difícil para o mundo, ela já era terrível para o mundo e terrível para o Brasil. O Brasil é uma das piores distribuições de renda do mundo e nós temos aqui um vírus que é um vírus muito pior do que a Covid-19. Mesmo porque ele é injusto, ele é ingrato, ele é abominável, que é a diferença de renda. A distribuição de renda no Brasil, ela é criminosa, né? É pouca gente com muita grana e essa gente ficou mais rica durante a pandemia e a periferia continuou periferia e ficou maior ainda porque os pobres ficaram mais pobres e o Brasil é uma grande periferia. Mas há dados alarmantes a respeito dessa pandemia e o que é que ela criou no mundo em relação a um problema que nós no Brasil sentimos de perto, porque nós temos índices de outro continente que sofre de perto também por vários motivos, dentre os quais a escravidão, tá? Que nós tiramos as principais lideranças da África para trazer para as Américas, para construir os nossos países aqui e arrebentamos com a África, tiramos reis, rainhas, gente inteligente pra caramba para colher algodão nos Estados Unidos, colher cana aqui no Brasil, minerar e daí por diante. Fizemos isso, nós acabamos com a África. Depois acabamos com os escravos do Brasil, com os índios, acabamos com tudo. Assim é o ser humano. Mas os continentes têm características muito parecidas no aspecto da fome. Daniel, no aspecto de alimentação mundial, que é o grande problema do mundo, né? O Brasil é rico em agronegócio, mas tem muita gente passando fome. O que é que essa pandemia, explicando de uma forma bem coloquial e grosso modo para todo mundo entender, o que é que essa pandemia provocou no mundo em relação à fome que nós vamos ter pela frente, porque a crise mundial vai ser terrível. Quando os Estados Unidos anunciou uma quebra no PIB, e acho que foi de 31,2%, a maior economia do mundo, a gente imagina como é que vai ser para as pessoas poderem comer. Aqui no Brasil, todo dia eu apresento no programa da tarde, lá no Brasil Gente, cenas terríveis de gente que já está morrendo de fome. Nós temos sem teto, temos sem geladeira agora. Você abre a geladeira do carro, só tem ar. E famílias com 5, 6 pessoas, uma manteiguinha ali dentro. Mas como é que a senhora faz? Eu pego osso de frango e faço uma sopa 4 vezes com o mesmo osso e tal. As pessoas estão passando muita fome. Então, o que é que essa pandemia tem de implicação, o Daniel, na fome no Brasil e no mundo? Bom dia. Bom dia, Datena. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar contigo, sua audiência. Você começou muito bem, a questão da concentração de renda. A concentração de renda é um dos maiores males que nós temos no planeta Terra hoje. Só para você ter uma ideia, nós temos 2.060 bilionários no mundo. Esses 2.060 bilionários... Daniel, só um segundinho. Ô Garrafa, você demorou para botar o Daniel no ar 3h30 e o som tá ruim. Rádio é som, tem imagem agora, então vamos refazer um segundinho só a ligação. Mas você já viu os números iniciais, Agostinho, da questão da divisão de renda? Você vê que coisa brutal, que é vergonhosa. No Brasil, a distribuição de renda é uma coisa vergonhosa. É pouca gente com muita grana, muitos que nem o Gedel, que nem aquele cara Edmar lá de... ontem acharam mais 2,5 milhões na casa de um cara, 3,5 milhões. Semana passada o tal de Edmar estava com 8,5 milhões dentro de casa, entendeu? E o brasileiro não tem o que comer, muitos roubando, mas muita gente que ficou rica trabalhando honestamente, dando emprego e tal.
Mas a distribuição de renda é péssima no Brasil. O Brasil lendo. é uma grande periferia, né, velho? É, terrível. E em época de pandemia, quando acontece uma crise desse tamanho, fica escancarada essa diferença ainda mais, né? Eu estava lendo números, a gente está falando de gente desempregada, gente que teve salário cortado, gente que nem procura mais emprego, essa tragédia, né, que já existia, que se agravou ainda mais. Só que do outro lado, você tem uma fatia pequena de endinheirados. Eu estava lendo esses dias como aumentou a venda para esse grupo restrito de carros de alto padrão, tipo Ferrari, tipo esses carros bacanas. A venda desse tipo de modelo de primeira linha, né, de alta performance, aumentou muito no Brasil. Então, quer dizer, a gente tem gente passando fome, mas tem uma fatia comprando. Sabe qual o carro mais vendido durante a pandemia? Eu já falei aqui. Qual Porsche. Então foi Porsche. isso, foi você que falou, exatamente isso. Custou 800, 900 mil, 1 milhão. Como é que pode tem carro isso? antigo da Porsche, 1 milhão e 200. Então, foi o carro mais vendido. É isso. Mas tem uma explicação. O rico, quando viu que o mundo está acabando, vou gastar dinheiro. Então, o carro mais vendido do Brasil durante a pandemia foi Porsche. Você acha que tem lógica uma coisa dessa? É incrível. Que prova que a divisão de renda é absurda. Bom, Daniel, por gentileza, você ia continuando sobre essa distribuição de renda que é vergonhosa e que tem, é claro, influência total sobre a fome no mundo e que nos interessa de perto, não que a gente não sinta esse problema com os nossos amigos do mundo inteiro. Com os habitantes do nosso planeta é o mesmo lugar e o sofrimento é o mesmo. Mas no Brasil a fome também é terrível. Você ia dando números quando eu interrompi porque a ligação estava ruim. Exatamente, Datena. Como você falou, um dos grandes males de todo esse processo que nós estamos vivendo no mundo é exatamente o crescimento da concentração de renda. Hoje nós temos no mundo em torno de 2.000, na realidade o número é 2.095 bilionários. O que são os bilionários? São aqueles que têm um patrimônio acima de $1 bilhão. Então, quando eu falo em bilionário, não é aquele... Às vezes aqui no Brasil, aquela pessoa que tem um apartamento, um carro, ele acha que ele está no meio. Não, é bilionário aquela pessoa que tem mais de $1 bilhão de patrimônio. Então, são 2.095. Essas pessoas, hoje, no mundo, eles têm a mesma quantidade de renda do que 60% da população mundial. Então, você veja, são 4,6 bilhões de pessoas que têm a mesma renda do que esses 2.000. Então, como é que o mundo vai conseguir ser estável se a gente não resolver esse problema? E para resolver esse problema, não quer acabar com os bilionários, mas fazer com que diminua o processo de concentração que existe no mundo. E esse processo continua aumentando. Cada vez os bilionários ficam mais ricos e os mais pobres ficam mais pobres. Como então é isso mudar que isso? Como mudar isso? Como é que pode mudar isso? Esse processo tem que parar através de políticas de distribuição de renda, que hoje o Covid veio acelerar essas políticas. Nos Estados Unidos, tem muito bilionário dizendo que quer pagar mais imposto. A maioria dos bilionários não pagam imposto. Eles pagam o mesmo imposto que eu, que você, que todos nós assalariados. Eles pagam muito pouco imposto. Né? Então a ideia é que os bilionários comecem a dar Paga mais advogado para não pagar imposto do que paga o imposto. E aí que vem a evasão fiscal. Exatamente isso que você falou. Né? Então, o que acontece? Isso é em todo mundo, todos os bilionários do mundo. Nós temos no Brasil em torno de 40 pessoas que 40 só, né? 40 que são considerados bilionários, que têm mais de $1 bilhão de patrimônio. Então, essas pessoas pagam muito pouco imposto. O que a gente tem que fazer é fazer com que elas se insiram mais dentro do processo, dentro das reformas tributárias que todos os países fazem e o Brasil está fazendo uma agora. Nós temos que conseguir fazer com que as pessoas que têm mais paguem mais. Né? E as que têm menos, paguem menos. É algo como de uma forma mais justa. Né? Então, isso faz com que sobre mais recursos para as pessoas mais pobres e diminua, e consequentemente vai diminuir a pobreza extrema e a fome. Tudo está interligado.
né? Não adianta você querer acabar com a fome dando apenas um prato de comida, porque você deu prato de comida hoje, amanhã vai precisar de novo. O que a gente tem que fazer é inserir esta população dentro da sociedade, que elas tenham renda, que elas tenham emprego, que elas possam se desenvolver e que elas não dependam de ajuda do outro, do próximo, né? É isso. Então, é isso que nós temos que trabalhar. Se você tem, para entender melhor, se você tem 15 milhões de desempregados no Brasil, e é mentira isso, esses números não são absolutos, porque tem muita gente que está procurando emprego há 4 anos, foi para o mercado informal, abriu alguma coisinha e tal, mas esses caras também são de alguma forma desempregados. Eles não têm emprego, porque não conseguem tocar o negócio que eles tinham. Tanto que na pandemia a maioria dessas pessoas que saiu do mercado de trabalho, não conseguiu o mercado de trabalho, ou virou autônomo, ou virou camelô, ou abriu um barzinho, já quebrou. Então nós devemos ter de 25 a 30 milhões de considerados desempregados no Brasil em números absolutos. Eu não sei o que a ONU tem. Os americanos chegaram a quase 50 milhões de desempregados, que é uma loucura para um país que é a primeira economia do mundo. Mas por que esses caras perderam o emprego? Porque os mais ricos continuaram acumulando riqueza. E aí não tem campo de trabalho. E, de repente, a economia teve uma quebra, teve que parar parte da economia, acentuou-se essa diferença. Significa que se o mais rico der mais do que ele ganha, o mais pobre vai ter o quê? Não é um prato de comida, como disse o Daniel. Ele vai ter dinheiro para comprar o prato de comida, para ter o seu carro, para ter a sua casa, para os filhos terem escola. Porque não adianta você ajudar socialmente só. É fundamental a ajuda social. Tem gente que não consegue se inserir no mercado de jeito nenhum. Mas se você diminuir o número de pessoas desempregadas, você só pode fazer isso através da distribuição de renda. O mais rico pagar mais imposto e o mais pobre ter mais campo de trabalho, porque isso vai acontecer naturalmente. É uma equação lógica, matemática que a gente observa. Bom, dito isso, qual é a perspectiva que a ONU tem com a quebra dessas economias da China, dos Estados Unidos, europeias e, por consequência, a brasileira, que ainda se mantém entre as 10 primeiras, ou parece se manter entre as 10 primeiras, talvez até por causa desses 40 bilionários que nós temos aqui no Brasil, que não é todo mundo que é bilionário, que o cara consegue dinheiro roubando, não. Pelo contrário, tem ótimos empresários que dão emprego pra caramba e ficam ricos. O Bill Gates já deu a fortuna dele, a metade da fortuna dele, umas 40 vezes, e 40 vezes ele voltou a ser o cara mais rico do mundo. Então, os ricos têm que entender que mesmo eles dando mais, eles vão ficar sempre ricos. Porque eles produzem, os caras vão produzir mais para eles ainda. Se eles oferecerem mais emprego, eles vão ficar mais ricos ainda, porque eles vão ganhar tudo de volta, o que eles pagaram para o país. O que é injusto, o pobre cada vez ser mais pobre, o rico cada vez ser mais rico. Mas o que é que nós podemos falar de prático, sem assustar a população, qual é a situação do Brasil em termos de fome hoje, do mundo? Hoje, o que é que essa pandemia provocou, que obviamente vai piorar essa diferença abissal de distribuição de renda, se não melhorarem essa divisão de renda, mas a fome diretamente. Datena, exatamente como você falou, a correlação ela é totalmente unitária, né, como o economista fala, uma correlação entre a quebra da economia e um aumento do número de pessoas que vão passar fome e aumento de número de pessoas que vão para a extrema pobreza. O Brasil, muita gente. O que está acontecendo hoje? As pessoas ainda não sentiram, porque, como você falou, desempregos. Foram quase 70 milhões de pessoas que estão recebendo os R$600 de auxílio do governo. 70 milhões de pessoas, num país de 200 milhões de habitantes, levando em conta que nós temos 50 milhões de menores de idade que não poderiam receber. Você imagina a quantidade de pessoas necessitadas que estão sobrevivendo com os R$600 do auxílio que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então você imagina que, e esse auxílio não é ad eterno, ele foi agora, foram mais 2 parcelas, e tem daqui mais a pouco 2 não parcelas, vai ter.
Exatamente. Se isso não for transformado vai no Renda Família, se isso não for transformado no Renda Família, que o Bolsonaro está querendo terrível. transformar em Renda Família, pegar o Bolsa Família e estender esse auxílio para 70 milhões de pessoas, se isso não for transformado, é convulsão social. O cara não aguenta passar fome. Serão milhões de brasileiros passando fome. Então, o Renda Brasil, ele não é mais importante. Ele é absolutamente imprescindível e o governo vai ter que dar um jeito de botar o Renda Família, mesmo porque o cara já sai com 70 milhões de votos. O Bolsa Família foi uma coisa que o Lula pegou do Fernando Henrique e botou o Bolsa Família em pé e já saía com 35, 40 milhões de votos. Bolsonaro vai sair com 70, se ele fizer o Renda Brasil. Mas se ele não fizer o Renda Brasil, nós estamos perto de uma convulsão social, porque vai ser muita gente passando fome. Tem cara que está sobrevivendo, se tem 70 milhões recebendo, porque precisam de R$ 600 por mês, você imagina quantas pessoas estariam passando fome agora se não tivesse nem os R$ 600. E mesmo com R$ 600, eles estão controlando o dinheiro pra caramba para poder comer o mínimo possível para se manter em pé. Se não tiver o Renda Família, que é um projeto de renda mínima, ad eterno, né, nós estamos completamente complicados. E a ideia não é ruim do Renda Brasil. Porque a ideia é, a partir do momento que o cara se insere no mercado de trabalho, ele deixa o Renda Brasil, mas se ele perde emprego, ele volta. Entendeu? Porque senão você estimula também o cara a ficar em casa sem fazer nada. Né? Os americanos, por exemplo, pagaram R$ 3.000 por semana, próximo a R$ 3.000 por semana, de auxílio-desemprego. E mesmo durante um processo eleitoral, estão pensando se vão continuar pagando isso. Se o Trump não pagar, ele não se reelege. Mas os caras ganham 12 mil, ganha mais o cara ficando em casa do que trabalhando. Não é isso. O Renda Brasil, ele é para quem precisa mesmo, tá? E muita gente precisa, senão passa fome, morre de fome, mas essa perspectiva eu achei inteligente, do cara poder sair do Renda Família e voltar quando ele perder o emprego. Isso é legal, isso é bacana. No Bolsa Família, o cara sai do Bolsa Família, entrou no mercado de trabalho, já era. Então, nós temos que pensar primeiro em dar emprego. Mas se não tiver essa ajuda social agora, é fome na certa e gente com fome não termina bem, né, Daniel? Pois é, Datena. Esse projeto de renda mínima, ele não é novo, isso é bem antigo, né? O projeto é bem antigo, já existe em alguns países do mundo e é calculado como o mínimo necessário para que a pessoa sobreviva. E que continue procurando emprego e que ela não queira se acomodar com aquele recurso. Então, você calcula o mínimo necessário para que a pessoa não vá para a rua, ou não perca tudo, ou não fique morrendo de fome, né? E que ela continue procurando emprego. Então, você passa aquele mínimo durante o tempo que ela necessitar, até que ela consiga uma renda própria e consiga se sobreviver, né? E o Brasil, assim como a Europa, como os Estados Unidos, durante os próximos 2, 3 anos, vão precisar muito disso para conseguir reorganizar a economia, porque, como você mesmo disse, 32,9% a queda na maior economia do mundo no segundo trimestre. Isso é algo impensável e é muito maior do que a queda da Bolsa de 29. Então, você imagina como que vai conseguir fazer para reorganizar a economia e para que as pessoas voltem a se inserir. E ainda tem a questão da tecnologia. Muitos empregos estão sendo perdidos pela tecnologia, pelo avanço tecnológico. Então, vai ter que haver um repensar, né, dos países, inclusive do Brasil, do seu sistema tributário, do seu sistema econômico, para que as pessoas possam se inserir de uma forma coesa dentro do ambiente de trabalho e que não haja fome no Brasil e no mundo. Hoje, no mundo, em torno, só para você ter uma ideia, 5.700.000 pessoas morrem todo ano no mundo de fome. E esse número é um número subestimado. Peraí, eu tentei, durante toda a pandemia, pedir para 800 mil produtores passarem para mim esse número aí que eu quero chegar, onde eu quero chegar.
eu pedi para todo mundo levantar isso aí. Estava tão fácil, era só falar com o Daniel, porque a ONU tem trabalho sobre isso. Eu falei, olha, a gente tem um vírus, que é o vírus da fome, que ele é muito mais vergonhoso que esse vírus aí. Porque esse vírus mata há muito tempo. Pra você ter uma ideia, se 5 milhões morrem de fome no mundo, 5 milhões morrem de fome no mundo. Nós vamos ter que demorar. Se a gente descobrir a vacina, nós não vamos ter 1 milhão de mortos pelo vírus dessa Covid-19. A gente não vai chegar a 1 milhão de mortes, e tomara que a gente descubra a vacina. Né? E já temos 5 milhões de pessoas que passam fome no mundo pelo vírus da vergonha da fome, né? Da divisão de renda mal distribuída e tal. Esse número que eu pedi tanto por esse número, porque eu falei assim, aqui a gente tem o vírus da fome, que é vergonhoso e tal, e nunca ninguém conseguiu esse número para mim que você está dando. Para mim foi a melhor entrevista que eu fiz durante a pandemia. Agora, no Brasil, quantas pessoas morrem de fome por ano? Só para saber. Bom, número exato, 5.650 pessoas no ano no Brasil. Esse é o número da última estatística. Esses números... Sem Covid-19, hein? Sem Covid-19. Sem Covid-19. Esses números, Datena, ainda são subestimados. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas que morrem de fome, elas não morrem no hospital ou dentro de casa. Elas morrem ou no campo, sozinhas, ou num ambiente urbano, na rua. E é enterrado como indigente, não tem nem causa-morte. Exatamente. Muitas vezes não é feita uma autópsia. Então, para saber, pega em terra, então ela não entra na estatística. Por isso que esses números ainda são subestimados. Mas esses são os números oficiais que tem. O mundo é em torno de 5 milhões e 700 mil pessoas todos os anos que morrem. Não são as pessoas que sobrevivem, que estão passando fome, são as pessoas que falecem, ocasionado pela falta de alimento. O Brasil, que vinha da sua pior crise econômica de todos os tempos, do ano passado, deu azar mesmo de pegar a pandemia pela frente. Então, uma coisa somou a outra e foi um alinhamento dos astros ali que os maias estavam dizendo que era o fim do mundo. Então, nós estamos diante do fim do mundo, diante de uma situação extremamente complicada. Se os grandes países estão sofrendo, nós também vamos sofrer. A gente tem potencialidades, principalmente na questão de produzir alimentos, que isso pode nos salvar. Mas havia uma perspectiva de que o mundo, o Brasil estava se recuperando, a economia mundial estava se recuperando, e havia uma perspectiva de você minimizar essa condição de 5 milhões de mortos no mundo no espaço de um tempo cronologicamente não muito longo, não é? De tornar o mundo mais justo, para pelo menos as pessoas comerem, para todo mundo ter acesso à comida. Esse ano estava marcado para quando? Isso estava previsto para quando? E com a pandemia, quando é que a gente vai poder resolver esse problema? Sim, existe o objetivo das Nações Unidas, que foi contemplado por todos os países, todos os 195 países que compõem as Nações Unidas, para que até o ano de 2030 a gente conseguisse praticamente zerar a fome no planeta. E é possível. Vamos colocar aqui, a gente fala sempre de números ruins, mas vamos colocar a questão de que é possível fazer. Se você, Datena, foi calculado, tudo isso que eu estou falando, os números estão disponíveis, eu posso disponibilizar para quem quiser. Se nós pegássemos esses bilionários, 2.900 bilionários que existem no mundo, tá? E eles pagassem a mais 0,5%, tá, de imposto, 0,5% de imposto, calcula-se que o mundo conseguiria produzir 170 milhões de novos empregos. Só com o 0,5% de imposto dos mais ricos. Então, você consegue fazer com que a riqueza seja distribuída de uma forma equânime. Ninguém vai sofrer, porque hoje na Bolsa de Valores você ganha muito mais do que 0,5%, né, na Bolsa de Valores do que você pagando por imposto de renda. Então, e o dinheiro hoje... 0,5% para um cara desse aí é dinheiro de pinga, como a gente diz aqui no Brasil. Exatamente. Então, 0,5% ele recupera rapidinho.
A gente fala nisso, as pessoas, vocês estão querendo taxar, isso não é uma coisa boa, porque ele não vai dar emprego. Exatamente. Eu não quis falar, mas é exatamente isso. Então, e não tem nada a ver. Né? É uma questão de você ter um planeta melhor e salvar o planeta. E a gente tem chance de salvar o planeta. Dá para fazer, dá para ter o planeta sem gente morrendo de fome. Se a gente reorganizar, e dá para ter um Brasil sem gente morrendo de fome. Se a gente trabalhar em conjunto, União, estados, municípios, de uma forma conjunta, organizada, tudo é possível. O problema todo é que a gente passa muito tempo brigando e não focando nos problemas, na solução dos problemas. A gente tem que começar a focar na solução dos problemas. Se a gente fizer isso, tudo é possível. A gente consegue acabar com a fome ainda no ano de 2030. Faltam 10 anos para chegar lá. E é possível fazer isso, se a gente conseguir reorganizar e fazer um pacto. Se a gente não fizer um pacto e não reorganizar do jeito que está, qual é a perspectiva futura próxima no Brasil depois dessa pandemia? Se não houver um pacto, se não houver uma reorganização, a perspectiva é das piores possível. Por quê? Porque custa caro fazer uma renda mínima, esse dinheiro tem que surgir de algum lugar, não adianta querer colocar mais imposto em cima da classe média, CPMF, ou em cima do pobre, não adianta. Ele não vai adianta adiantar, CPMF. Você tem que fazer imposto de onde não paga, né? Quer dizer, isso eu estou dando, não é dentro do meu, mas eu estou dando uma dica. Então, isso precisa ser organizado e pactuado, União, estados e municípios. Esse é o momento para a gente sentar e tentar resolver que país nós queremos para o futuro. Pena que o Paulo Guedes não está ouvindo essa entrevista. Ele que é um grande economista, eu respeito. Mas o Paulo Guedes, não adianta você meter imposto em cima da classe média, que já quase não existe, que a classe média já está desaparecendo, principalmente depois dessa pandemia. Está todo mundo ficando pobre, entendeu? Então não adianta você vir com o CPMF, porque não vai dar certo. Tem uma fórmula só, é taxar os mais ricos. E em 0,5%, taxar os mais ricos. Se você não taxar os mais ricos, ô Paulo Guedes, não adianta você ficar criando imposto para gente que não tem dinheiro para pagar, entendeu? Você só vai complicar a situação. Então, Paulo Guedes, esquece aí, já tem reforma tributária mesmo, não é só o Paulo Guedes não, é o nosso Congresso Nacional, já tem reforma tributária. Se você reduzir o ganho de quem ganha muito em 0,5%, você vai gerar emprego pra caramba e vai acabar com o problema do desemprego do Brasil num tempo muito menor do que a gente imagina. É simples assim, é fórmula matemática isso aí, não é nem social, é matemática, é só você observar. Muita gente já deve ter dito isso, Keynes, sei lá quem mais, entendeu? O Marx já era mais radical, mas se a gente falar do Marx aqui, os caras vão chamar a gente de comunista mesmo. Agora, não adianta ficar inventando o CPMF. Não adianta ficar inventando o CPMF. Não adianta ficar inventando impostos, penduricários de impostos para quem já paga muito. O brasileiro é taxado pra caramba, sem ter condição de taxar, e não tem saúde, não tem educação e não tem segurança. Vai pagar mais para quê? Então quem tem que pagar mais é quem ganha mais. E o próprio cara que vai pagar mais, geralmente é dono de indústria, de grandes fazendas, de sei lá o quê. Bilionário é porque tem muita coisa, tem negócios variados. Ele vai melhorar a produção do próprio negócio dele, vai se tornar mais competitivo, entendeu? No mercado internacional, porque vai produzir mais. Então você dá mais, você vai ganhar mais. Eu estou falando, o Bill Gates toda hora dá metade da fortuna dele. E ele é considerado o cara mais rico do mundo há muito tempo. Não sei se é hoje, mas deve ser um dos principais. Está entre os top 5, os top 5 lá. E toda hora ele pega a fortuna dele, vou aplicar nisso, vou aplicar em pesquisa, eu vou dar para a sociedade e tal. Metade do que ele tem. Né? Mesmo porque, o que o cara vai fazer com dinheiro durante uma vida muito longa que nós temos aí? O cara vai viver 100 anos. Metade dessa vida, quando você começa a ficar mais velho, você já não aproveita tanto assim. O que você vai fazer com bilhões? Só se for o tio Patinhas, ficar nadando em moeda lá. Por que você vai fazer com tanto dinheiro assim?
que se jogar no inferno apaga o fogo. Não precisa você ter tanto dinheiro assim. Não é só uma questão de solidariedade também que a gente chega lá. Mais alguma coisa importante, ô Daniel? Não, eu agradeço. Eu só queria dizer o seguinte: a gente fala tanto de coisa, né, de fome e tudo, mas é possível resolver. Como o Datena falou, se a gente sentar, organizar e pensar o que nós queremos no nosso país, a gente vai conseguir. Daniel, oi. Você sabe onde o Paulo Guedes está agora? Não. Hã? Não, Ele está na Câmara defendendo a volta da CPMF. Exatamente agora. Nesse momento. Então é difícil, não? É difícil. É difícil. O governo tem que tirar de quem pode pagar imposto e não paga. O pior problema do Brasil, as pessoas acham que é corrupção, que aparece toda hora na televisão. O pior problema do Brasil é evasão fiscal. Evasão fiscal, quem não paga imposto é rico, que paga advogado para não pagar imposto, para dificultar dentro da lei. Não estou dizendo que ele não está querendo pagar porque ele não paga, não. Ele não paga porque ele tem advogados que vão protelando, e de repente consegue, dentro da lei, evitar que o cara pague ou demore muito tempo para pagar, ou que parcele 1 bilhão de vezes, ou coisa parecida. E tem os picaretas também, que realmente não pagam imposto. Pobre já é taxado na fonte. Você é taxado na fonte aí. Minha mulher quase caiu da escada aqui, machucou aí, meu bem? Meu Deus do céu, eu tenho que me preocupar com o Paulo Guedes para ele não passar a CPMF. Só faltam esses caras. É que nós temos uma vantagem esse ano aqui, que nem os Estados Unidos. Nós vamos ter eleições municipais aqui. Nós vamos ter eleições municipais no Brasil. Tomara que esses políticos ajam como eles sempre agiram, né? Porque agora eles são bonzinhos. Como tem eleição municipal, que é todo mundo ser bonzinho. Se a Câmara aprovar a CPMF, vai ser um linchamento eleitoral desses caras aí, porque eles vão se ferrar. O povo não aguenta pagar mais imposto nenhum, não. Agora fizeram uma gasolina melhor no Brasil. Pô, ninguém é o Hamilton aqui para ficar correndo com gasolina melhor. Ao invés disso, vai fiscalizar a gasolina que tem para não botarem gasolina podre, batizada como estão botando aí. Aí vai pagar, mas só vai pagar 1,5% a mais. O brasileiro não tem dinheiro para nada. E nós não vamos correr Fórmula 1, nem Fórmula E, nem nada. Tudo que você fala em aumentar gasto agora é desproporcional e é um absurdo. Não tem cabimento. E governar com imposto, até minha avó governava. Né? Daniel, foi um ótimo papo, viu? Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Já devem estar chamando. Eu tenho rede social, mas não olho direito. O pessoal que cuida para mim. Olha só a rede social que já deve estar chamando a gente de comunista aí. Só porque a gente está falando que o rico tem que pagar mais imposto. Mas é a única solução. Obrigado, Daniel. Um ótimo dia a você. Obrigado, Datena. Um abraço grande. Foi uma ótima conversa.